Não é possível. Será que não existe um dia em que a gente vai terminar uma partida do Fluminense assim, caraca, graças a Deus uma partida tranquila, Fluminense, parte defensiva não comprometeu, a parte ofensiva entregou, bola na trave, chute defendido, gol, 2-0, 3-0, mas o Fluminense cria oportunidade, não conclui bem, desperdiça oportunidades e lá atrás acaba às vezes comprometendo. Nesse jogo Fluminense e São Paulo, até os 70 minutos, o Fluminense também estava desperdiçando jogadas, desperdiçando chances, às vezes claras de gol, mas lá atrás não estava comprometendo. Só que nunca está tão bom para o Fluminense que não possa ali, não ficar bom. Sempre tem alguma coisa que pode acabar ficando ruim. E aos 79 minutos, o Fluminense acaba entregando a paçoca, depois de 2 entregadas de paçoca, com a ajuda do melhor juiz do Campeonato Brasileiro, Wilton Pereira de Sampaio. Né? Então vamos embora para um resumo do que foi Fluminense e São Paulo e comentários do que podemos tirar de aprendizagem desse jogo para que contra o Bolívar essas coisas simplesmente não aconteçam. Por quê? Se a gente não ganhar com 2 gols de diferença, tchau, tchau Libertadores, o Fluminense vai precisar depois contra o Laguaira ganhar o prêmio de consolação que é a Sul-Americana. E aí na Sul-Americana a gente também vai meio que cagar. A gente vai meio que cagar para a Sul-Americana. Então vambora. Mas antes, torcedor tricolor, convido você a seguir essa página aqui do Loucão do Wallace, né, que sou eu. Né, deixe seu comentário e siga a página. Compartilhe esse vídeo com mais algum torcedor aí que você conheça. Então vambora para esse vídeo. O Fluminense começou e o primeiro lance de finalização foi do São Paulo. Né, mas o jogo não estava bom ali nos primeiros 3, 4 minutos. Estava muito brigado, estava muito físico. Para quem gosta desse tipo de jogo, foi um jogo muito bom de assistir, porque estava brigado, 3, 4 jogadores ali disputando uma bola. Foi bom para a gente observar o Fluminense que nem toda bola estava sendo desperdiçada. Né? Às vezes a gente vê que vai um jogador e o outro fica ali na zona. Não, nesse jogo a gente viu vários jogadores disputando todas as bolas a princípio. Final do jogo, o Fluminense cagou. Mas nesse momento foi legal da gente observar o Fluminense disputando as bolas. E aí com 5 minutos o Fluminense teve a primeira grande oportunidade, um cruzamento da Costa encontrando a Arana do outro lado da área, num cruzamento muito bem feito por ele, que sempre cruza muito bem. E aí o Arana, quando podia chegar chutando de peito de pé para estufar a rede, né? Talvez ele pensou assim, cara, eu vou ser precioso, porque se eu chutar de peito de pé, eu vou acabar isolando. Né? Ele foi, chutou de tornozelo. Era melhor ter chutado de peito de pé mesmo, porque se ele acerta, seria um golaço. Mas se ele acerta também chutando com o lado do pé, seria lá no cantinho. Eu tenho que concordar com você. Aí ele não fez um com medo de errar, acabou fazendo o outro também e acabou errando. Ou seja, é melhor a gente fazer aquele mais certo, com maior probabilidade também, porque às vezes aquele outro que você vai no preciosismo, por medo de errar, acaba errando. Né? A gente tem que parar, isso inclusive para o restante de tudo da nossa vida, a gente tem que parar de pensar em não errar e começar a pensar em acertar. E eu acho que foi isso, ele acabou errando, tentando não errar. Né? Talvez se ele estivesse pensando assim, cara, veio eu vou chutar, não é? Veio eu tenho que acertar para não errar. Outros 500. Depois um outro cruzamento de escanteio, encontrando ali o Hércules, que também estou de pé esquerdo, só que dessa vez do outro lado. O Arana chutou à esquerda do gol e o Hércules chutou à direita do gol. Mas nessa do Hércules, o Rafael estava no lance. E aí o Fluminense gerando essas oportunidades, o São Paulo também gerando oportunidades. Eu estava até achando que, por conta do domínio de bola do São Paulo, o São Paulo estava levemente superior, apesar de não estar gerando tantas oportunidades de gol assim. Até que numa jogada ali, que a bola sobrou para o Canóbio, ele cruzou para a área, gol do Fluminense, né? Deu assistência para o Arana, então o Arana já tem aí uma assistência.
E o golzinho do John Kennedy ali, ele foi deslizando, né, quase como um carrinho, a bola quicou e surpreendeu ali, passou por cima do Rafael. Então o Fluminense fez 1-0 com 19 minutos de jogo. E aí o Fluminense entregou a bola para o São Paulo. Vou dizer para você, para quem não gosta do dinizismo, deve ter sido bom. Para quem gosta do dinizismo, deve ter ficado muito puto. E eu vou dizer porque que eu concordei com o Fluminense nesse quesito de, tipo assim, entrega a bola para o São Paulo nesse momento. Sair de contra-ataque, a gente precisa primeiramente ter um jogador que esse contra-ataque vai ser efetivo, que no caso deveria ser o Serna. Pera aí. Alô, voltou? Acho que voltou. E aí eu vou dizer que esse jogador deveria ser o Serna, mas o Serna entrou no segundo tempo sem o Acosta, com o Savarino no meio. E aí algumas oportunidades foram criadas, mas não da forma que deveria ser se o Serna estivesse jogando, né? Se o Acosta estivesse jogando junto com o Serna, ou se ainda no primeiro tempo o Serna estivesse no lugar. Saiu o gol depois, aos 44 minutos, com o Canóbio, em que o Fluminense voltou a fazer aquilo que eu senti muita falta. Quando o Fluminense entrega a bola pro São Paulo, o Fluminense atrai o time do São Paulo e tenta jogar na profundidade, tenta jogar no contra-ataque. Acabou não surtindo muitas jogadas de contra-ataque. Mas ao mesmo tempo que o Fluminense tenta sair no contra-ataque, quando a bola está lá próximo do gol adversário, o Fluminense pressionou. E nenhuma dessas pressões saiu o gol do Fluminense, e outras duas vezes o Fluminense pressionou, eles entregaram a paçoca, mas o Fluminense não, né, conseguiu finalizar e acabou desperdiçando essas chances. Então o Fluminense ali aos 44 faz o segundo gol com o Canóbio. Pressiona, rouba a bola, chega no pé do Acosta, toca pro Canóbio, o Canóbio chuta forte em cima, sem chance, né, o Rafael já não estava mais ali no lance, gol 2-0. Então o Fluminense vai para o intervalo já com 2-0. Para quem assistiu meu vídeo de pré-jogo, deve ter escutado eu falando. Fluminense, em caso esteja ganhando, o Fluminense precisa já voltar com o Serna. Por quê? Fluminense voltando com o Serna, o Fluminense vai ter uma profundidade, coisa que o Canóbio, apesar de ser rápido, não faz. Porque o Canóbio, ele não dá aqueles passes e corre para tentar pegar a bola lá na frente. O Serna já faz isso, né? O Savarino, ele não é tanto de velocidade, mas de cadência. E logo no início do jogo, do segundo tempo, ele já pegou, tentou chutar e foi aquilo. Talvez o único lance do Savarino no jogo, eu falei assim, pô, eu espero mais de Savarino nisso. Eu espero mais de Savarino nisso, inclusive para o jogo contra o Bolívar, dele puxar e chutar, puxar e chutar. O goleiro do Bolívar não é lá grandes coisas. Então, cara, chutou, nem precisa caprichar pra bola bater na trave, impossível do goleiro pegar. Não, é só chutar, cara. É só chutar. O time do Bolívar lá já não era grande coisa. Aqui, então, vai ser menos ainda. Então, o Fluminense precisa aproveitar isso do goleiro deles não ser bom. O Fluminense precisa fazer 2-0, se não fizer 2-0, ou 3-1, 4-2, se não fizer 2 gols de diferença, tchau, Libertadores, a gente vai ter que buscar a Sul-Americana. Então, continuando. Quando o Fluminense volta ali, o primeiro lance já é com o Savarino no quase, e logo em seguida sai a Costa, sai John Kennedy. O Fluminense tem na velocidade do Serna um escape, tem Serna de um lado, o Canóbio do outro e o Savarino no meio, com o Castilho na frente. E aí o Fluminense consegue ter um pouco de verticalidade, coisa que não estava tendo no primeiro tempo, e cara, o São Paulo estava dando muito espaço para o Fluminense fazer isso. Em uma dessas aí, Savarino conseguiu encontrar o Castilho, que nada fez. Numa das outras, o Fluminense conseguiu encontrar o Serna, que poderia ter tocado pro Arana, chutou, Rafael defendeu. Uma dessas, o Wilton Pereira de Sampaio deu uma falta por conta de contato nas costas. Cara, aí o pessoal especialista de arbitragem falou que qualquer contato nas costas é falta. Eu vou dizer para você que, cara, se qualquer contato nas costas é falta, então o Fluminense teve um pênalti não dado pelo mesmo Wilton Pereira de Sampaio, que deu uma falta ali próximo ao meio de campo. E aí depois ele pega e dá uma outra falta do mesmo Serna, só que, tipo assim, nessa daí não houve
esticada de braço. Uma coisa é você realmente pegar e fazer um movimento adicional com o braço, pá. Não houve esse movimento adicional do Serna, cara. Não houve. O que houve apenas foi um jogador que estava com um braço para sentir a distância dele para o outro jogador. E aí qualquer jogador do São Paulo que sofria um toque caía. Eu vou te mostrar aqui para vocês a diferença do Wilton Pereira de Sampaio do primeiro para o segundo tempo a nível de falta. Se você estiver observando aqui, ó, deixa eu colocar só no primeiro tempo. No primeiro tempo, não sei se você vai conseguir enxergar, foram 4 faltas do Fluminense, 3 faltas para o São Paulo, isso no primeiro tempo. 4 faltas a 3. Já no segundo tempo, o Fluminense teve 10 faltas e o São Paulo teve apenas 6. Cara, o Fluminense saiu de 4 para 10 e o São Paulo saiu de 3 para 6. Por quê? Ele estava marcando qualquer faltinha pro São Paulo. Os malucos caíam, dava falta. Os malucos caíam, dava falta. Até que umas realmente foram falta, né? Do Bernal ali, que pô, na primeira entrada dele já recebeu amarelo. O Bernal adora receber falta de cartão amarelo também, né? Mas é aquilo. E aí o Fluminense, com a entrada deles, né? De Serna e de Castilho, acabou chegando umas possibilidades de gol. Mas numa dessas que o Wilton Pereira de Sampaio deu falta, saiu um lance de quase gol do São Paulo no escanteio daquele quase gol. São um outro quase gol do São Paulo que o Fábio fez 2 milagres, né? 2 defesas muito, muito bonitas. Mas num terceiro escanteio ali, né? Muito parecido, por exemplo, com o lance do ano passado contra o Atlético Mineiro, o Fluminense tomou 3 ou 4 escanteios seguidos, numa dessas saiu o gol. E hoje saiu o gol. Mais um gol de escanteio, mais um gol de cruzamento que o Fluminense toma. O Fluminense precisa, de fato, parar para treinar somente isso, jogada de escanteio. O Fluminense tinha jogada de escanteio ofensiva trabalhada e o Fluminense agora precisa fazer jogada defensiva. O Castilho, ele no lance que saiu o escanteio, que saiu o gol, o Castilho estava na bola, mas não estava. Como é que um jogador alto daquele jeito, que em tese é bom de cabeça, não consegue disputar uma bola no alto, né? Ou mesmo o Bernal, que é bom de cabeça. Cadê ele defensivamente? Cadê os nossos Ignacio e Freitas, que são altos pra caramba e sempre deixa espaço? Cara, é melhor fazer um corredor polonês, né? Faz uma linha ali e cabeceia. Pô, se ficar desorganizado desse jeito, não tá funcionando, não. Desorganizado desse jeito tá funcionando. É melhor fazer igual aprender quarteto do Arsenal, porque não tá dando certo, não. E aí, o Fluminense toma um gol nesse e depois tem que colocar Bernal, né? O Bernal não estava no lance do gol. Bernal entrou depois do gol. Entrou Bernal e também entrou, agora eu não lembro quem que entrou junto com o Bernal. Entrou Soteldo. Soteldo entrou bem, acabou dando uma assistência pro Castilho, que acabou não validando o gol por conta de impedimento. Talvez o impedimento tenha segurado um pouco o São Paulo, que pensou, cara, a gente vai acabar tomando terceiro se a gente expor muito, porque eu senti que o ímpeto do São Paulo estava fazendo eles chegarem próximo a um segundo gol. E aquele gol de impedimento do Fluminense segurou um pouco o ímpeto do São Paulo. Acho que foi um banho de água fria neles, a possibilidade de 3-1, né, reacendeu o Fluminense e o jogo, na minha opinião, acabou ali, que aí não teve mais jogo, o Wilton Pereira de Sampaio deu mais um minuto, mas aí de novo, né, o Wilton pode colocar na conta do Wilton Pereira de Sampaio esse gol do São Paulo. Wallace, mas por quê? Porque foi ele que deu a falta, que o Serna não fez, que saiu o gol logo em seguida. Não saiu logo em seguida, né? Mas saiu um quase gol logo em seguida. Aí do escanteio sai um segundo quase gol e no terceiro sai um gol em que o Canóbio, agarrando o cara, a bola bate nele e vai no gol. E acredito eu que se não tivesse saído o gol, ainda assim teria um pênalti ali, Mandrake. E aí, de novo, melhor que tivesse saído o gol daquele jeito do que sair um gol do pênalti, porque haveria ali, ó, reclamação pra caramba dos jogadores do Fluminense. Esse quesito, melhor tomar gol desse jeito que tomar gol de pênalti, que os jogadores do Fluminense estariam ali reclamando pra caramba. Então, torcedor, agora eu gostaria de comentar uma parada específica desse jogador aqui, ó, Hércules. Eu vou mostrar aqui pra vocês o seguinte, defensivamente, se vocês puderem e vocês quiserem também, dê uma olhada
nos números do Hércules, principalmente após o jogo do Operário, né? No jogo de ida, quando o Martinelli se lesiona. O Hércules, ele basicamente acabou. Ele voltou fazendo um gol contra o Atlético Paranaense, foi eleito o melhor jogador da partida, fez gol contra o Vasco logo em seguida. Mas tão logo ele começou jogando muito bem, tão logo ele despencou, principalmente com a ausência do Martinelli. Eu venho falando em vários jogos, o Martinelli potencializa o futebol do Hércules. Mas o Hércules, ele sem o Martinelli, é um jogador de comum para ruim, vamos dizer assim. Porque ele está deixando muito a desejar. Para você ter uma noção aqui, ó, se você estiver observando, duelos no chão, 8. Ele só ganhou 3. Isso é para todos os jogos, cara. Ele não consegue roubar bola. Você vai colocar um jogador que faz falta, ele tem 3 faltas e foram faltas perigosas. Um jogador que não rouba bola e faz falta do jeito que ele faz na posição que ele joga, coloca talvez ali, ó, o René. O René rouba bola pra caramba. Como o Arana tá jogando bem ali na ponta esquerda, coloca o René ali, pô. O Wallace, mas tem outros jogadores. Pensando agora no jogo contra o Bolívar, eu entrava de Nonato e entrava de Bernal junto. Bernal e Nonato. Se desse para colocar os 3, né? Bernal, Nonato e o Hércules, melhor. Mas o Zubeldia não vai fazer isso. Não vai fazer uma trinca de volantes tendo que ganhar jogo contra o Bolívar, né? Pô, que falta o Martinelli faz, velho. Que falta o Martinelli faz. Pra quem não gostava, pra quem criticava o Martinelli, deve estar sentindo uma falta absurda dele. Desarmes, ele tentou 3, ganhou 0. Isso somente nesse jogo. Ele teve, ó, uma interceptação, um corte. Agora eu vou mostrar pra você o Nonato. A nota por si só já diz muita coisa. Contribuições defensivas dele foi 8, do Hércules foi 5. Desarmes. O Nonato tentou 2, ganhou 1. Interceptações 3 do Nonato. 2 cortes do Nonato. 1 chute bloqueado. 2 recuperações de bola. 5 duelos no chão e 4 que ele venceu. Véi, se você olha para esses números aqui e não se convencer de que o Nonato está melhor do que o Hércules, eu vou dizer uma outra coisa para você. O Nonato, quando recebe a bola, ele tem uma mobilidade muito melhor do que o Hércules. O Hércules recebe a bola, ele recebe a bola já procurando para quem ele vai tocar. Para trás. Ele não olha para ver se ele consegue tocar e encontrar alguém na frente. Não, o Nonato não, ele já recebe a bola, ele não perde a bola se ele estiver recebendo a bola marcado. O Nonato faz muito melhor o trabalho do Martinelli do que o Hércules. Então, nesse momento, na ausência de Martinelli, o melhor jogador para estar ali no meio seria o Nonato e não o Hércules. E eu preferiria que desse mais liberdade para o Nonato fazer o futebol do Martinelli com o Bernal fixo, porque Bernal e Martinelli, o Bernal potencializou o trabalho do Martinelli e o Martinelli potencializou o trabalho do Bernal também. Então, melhor colocar Nonato e Bernal, porque Bernal e Hércules não funcionou. O Bernal entrou depois que os caras fizeram ali o gol para diminuir, né? Fizeram primeiro e o jogo ficou 2-1. O Bernal tentou algumas jogadas, mas, cara, o Hércules sabe que ele tá mal. E qualquer jogada que não funciona, ele reclama pra caramba. Reclama muito. Não sei se ele reclama do juiz ou se ele reclama dele tá mal mesmo. Ele vai fazer a roubada, ele erra a roubada. Né? Ele não tá conseguindo desempenhar o mesmo futebol que ele, em um determinado momento, já conseguiu desempenhar. Talvez isso esteja deixando ele incomodado. Né? Tomara que contra o Bolívar o Martinelli volte, né? Nem que seja para jogar só o primeiro tempo, ou só o segundo tempo, quando o Fluminense, né, os times, né, o jogo como um todo já estiver cansado. Nem para 30 minutos o Martinelli volte. Né? Principalmente, né, 30 minutos seria muito melhor. Por quê? Se a gente estiver comparando que... Acabou saindo aqui. Se a gente for comparar a nível de momento que o Fluminense está mais dependente de jogadores bons, seria melhor justamente que ele entrasse no segundo tempo, Martinelli, e não no primeiro tempo. Então, os dois times estariam cansados, o Martinelli entraria como grande qualidade que ele tem,
e ir descansado no momento em que o Fluminense mais precisaria de não tomar gol. Então é isso, torcedor, deixe seu like, deixe seu comentário, o que você achou do jogo, o que você espera do jogo contra o Bolívar. Siga a página para mais vídeos iguais a esse. Até a próxima. Tchau, tchau.